Esse vídeo tem o propósito de a gente conversar um pouco sobre o espiritismo básico. O que é o espiritismo básico? O espiritismo básico, naturalmente, são os conceitos básicos da doutrina espírita. Mas é muito interessante pensar esses conceitos a partir da história do espiritismo. Hoje em dia acontece um fenômeno muito interessante nas religiões. A maioria das religiões elas não sabem se autoexplicar. Não é bem das religiões, é um problema dos religiosos. Quando a gente pergunta, por exemplo, entre meios de religiosos cristãos, o que é o cristianismo? As pessoas respondem muitas coisas. Cristianismo é o amor, cristianismo é a bondade, cristianismo é a caridade. Mas também essa resposta pode ser usada por budistas, também pode ser usada por seguidores de Confúcio, até mesmo pelos seguidores de Maomé, pelo islamismo. Essa não é uma resposta que atende ao que é especificamente cristão. Ser cristão significa seguir a pessoa de Jesus Cristo como uma referência, como uma norma. Esse mesmo problema de se entender exatamente o que é a religião, a doutrina desposada pelas pessoas, a gente vê acontecer no caso do espiritismo. O que é o espiritismo? Então muita gente responde, né, de uma maneira assim, muito ampla, muito variada, mas não consegue chegar ao ponto fulcral, ao ponto central do que é efetivamente o espiritismo. Por isso que eu acho que a melhor maneira de entender o que o espiritismo é se aproximar um pouco da história. Como é que surgiu a doutrina espírita? Porque é a partir do processo de surgimento dessa doutrina que a gente pode entender melhor o que ela foi. O primeiro ponto importante para nós esclarecermos é o seguinte: o espiritismo ele não surgiu de um gabinete, quer dizer, ele não é uma filosofia espiritualista que surgiu a partir do pensamento de um teólogo ou de um intelectual inspirado no iluminismo. O espiritismo não surgiu intelectualmente, mas ao contrário, ele surgiu por meio de fenômenos que estavam acontecendo. E esses fenômenos foram analisados por um homem, o professor Rivail. E a partir dessa análise é que vai surgindo, vai se erguendo uma doutrina. Quer dizer, então é verdade que foi ele, o professor Rivail, que organizou essa doutrina. Foi ele que estruturou essa doutrina. Mas ele não estruturou a partir do nada, ele não estruturou a partir do seu pensamento intelectivo, mas a partir de uma busca de como responder a fenômenos muito concretos que estavam acontecendo, que eram os fenômenos que ele depois chamou fenômenos mediúnicos. Então, esses fenômenos mediúnicos já estavam acontecendo desde 1840, 1850, nos Estados Unidos. São muito famosas, né, as influências de duas irmãs, as irmãs Fox. Elas eram muito conhecidas nos Estados Unidos. E antes mesmo delas havia vamos assim dizer, um experimentalista também importante, que foi Emanuel Swedenborg. Isso tudo está narrado num livro muito peculiar de se ler, eu tenho até ele aqui, chama-se A História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle é o criador de um grande personagem do cinema, e ele lançou esse livro. Na verdade, a tradução não é boa, não é a história do espiritismo, deveria ser a história do espiritualismo. Ele, inclusive, nem cita muito o espiritismo francês, que é aquele que vai surgir com Allan Kardec. Ele fala muito de Swedenborg, ele fala muito das irmãs Fox, do episódio de Hydesville, né, do qual envolvia essas irmãs. É muito interessante, ele vai citando muito como se desenvolveram os chamados fenômenos mediúnicos, sobretudo nos Estados Unidos e na Inglaterra. Kardec, quer dizer, que era o professor Rivail, Kardec é um pseudônimo, ele soube que na França estavam se realizando fenômenos de mesas girantes. O que são os fenômenos das mesas girantes? Eram fenômenos muito interessantes, eram, na verdade, grandes atividades que eles realizavam em festas. Muitas vezes eram em festas, nem sempre eram em festas, mas costumavam ser em festas. Eles botavam uma mesinha com 3 pernas, costumavam ter 3 pernas. É até um pouco semelhante à brincadeira dos copos, que hoje em dia
alguns adolescentes fazem, e ali eles faziam sessões e perguntavam nessas sessões aos fantasmas, né, aos espíritos, se havia algum espírito ali e faziam perguntas adivinhatórias. Por exemplo, eu vou me casar, eu vou ficar rico, quem é o amante da fulana de tal, coisas assim, brincadeiras que eles realizavam. E as narrativas, e é importante dizer, são narrativas dos jornais franceses da época, não são narrativas hagiógrafas, né? Quer dizer, não são narrativas da doutrina espírita. Essas narrativas contam que as mesas respondiam de uma maneira muito peculiar, com batidas. Se houvesse uma batida, era a letra A. Se houvesse duas batidas, era a letra B. 3 batidas, era a letra C. Assim eles iam formando nomes. Até mesmo Victor Hugo, o grande escritor francês, participava das reuniões de mesas girantes e ele tinha, na casa dele, quando ele ficou no exílio, uma sessão interessante, até eu tenho aqui também para vocês verem, as sessões da ilha de Jersey, onde ele teve exilado. Um livro que foi lançado recentemente, o livro das mesas, narra como ocorriam essas sessões, e é um livro, vocês vejam que a autoria é de Victor Hugo, né? Porque, de fato, o livro são os relatos dessas sessões escritas por Victor Hugo. Quer dizer, os espíritos que se manifestavam, os tipos de pergunta que eles faziam. No caso, o Victor Hugo, que era um grande intelectual, ele se portava de uma maneira muito diferente com essas mesas. Ele percebia que, em vez de ficar perguntando se ia ganhar na loteria ou se não ia ganhar na loteria, era talvez mais conveniente descobrir quem são esses espíritos com quem eles se comunicavam, como que esses espíritos se comunicavam, e mais, não só isso, mas o que esses espíritos tinham para falar, que tipo de espíritos eram esses. O Victor Hugo, ele também descobriu uma coisa muito rapidamente, pela sua capacidade intelectual, que era o fato de que nem todos os espíritos que se comunicavam eram iguais, quer dizer, havia todo tipo de espírito, havia espírito brincalhão, havia espírito culto, com conhecimentos filosóficos, havia espíritos de escritores, que talvez não tivessem tantos conhecimentos filosóficos, havia até, por exemplo, espíritos que receitavam comida, como fazer comida, receita de comida. Quer dizer, havia tudo que era tipo de espírito. O Victor Hugo entendeu, que depois o professor Rivail vai entender, Allan Kardec vai entender, que após a morte, essa é a concepção básica do espiritismo, após a morte o espírito manteria a sua individualidade. Manter essa individualidade faz com que essa individualidade que existiu, por exemplo, um escritor, uma cozinheira, um filósofo, um professor, enfim, seja lá quem for, um ladrão mentiroso, ou não, um ladrão arrependido, ou seja o que for, viesse, se comunicasse e trouxesse a sua experiência, contasse a sua história, falasse sobre a sua trajetória em vida e a sua nova trajetória após a morte. Então, Victor Hugo foi um dos primeiros que pegou esse fenômeno das mesas girantes e fez dele uma investigação, mas ele se limitou nisso. Quando, em 1856, o professor Rivail foi informado desses fenômenos por meio de um amigo, ele, por fim, resolveu ver que fenômenos eram esses. O professor Rivail achava que esses fenômenos eram apenas diversões, eram brincadeiras, embora já em Paris houvesse a notícia de que Victor Hugo, que estava exilado na Inglaterra, como eu falei, na ilha de Jersey, ele realizava sessões de uma maneira um pouco mais profunda. Então o professor Rivail foi a uma dessas reuniões, num determinado dia, no ano entre 1855 e 1856. Ele vai nessas reuniões e é muito interessante porque ele é um investigador, quer dizer, ele é um intelectual. Então ele não se contenta com aquela brincadeira, ele quer não as adivinhações, mas ele quer saber, afinal de contas, como que esse fenômeno acontece? Como que esse fenômeno se dá? O que tem por detrás desse fenômeno? A primeira assertiva dele, a primeira observação do professor Rivail
se deve ao fato de que ele se indagou que, bom, há mistificação no fenômeno, há como nós isolarmos essa problemática, quer dizer, temos como identificar se o fenômeno das mesas respondendo não é um fenômeno provocado por alguns dos integrantes de uma maneira mentirosa, de uma maneira a provocar um efeito emocional naquela pequena plateia que estava na reunião. E quando ele identificou que havia reuniões que não havia nenhum tipo de mistificação, o professor Rivaio viu que, bom, se não havia mistificação, havia uma outra grande questão para se resolver. Que fenômeno físico era aquele? Porque, pelas leis de Newton da física, que eram as grandes leis vigentes da época, não é possível a matéria agir daquela maneira, quer dizer, contra a gravidade, a mesa se levantar ou a mesa provocar estalos, provocar batidas. E mais grave do que não ter uma resposta ao fenômeno físico, o que o professor Rivaio dizia era o fato de que eram respostas inteligentes. Ora, se eram respostas inteligentes, era bem possível que inteligências estivessem por trás desse fenômeno. Porque ele percebeu que algumas das respostas eram respostas de um cunho filosófico elevado e não apenas de uma resposta vulgar, não apenas de uma adivinhação. Quando, por exemplo, numa das sessões, ele fez uma evocação e nessa evocação ele pediu que quem respondesse fosse, quem o espírito que respondesse por meio da mesa, fosse um grande filósofo ou um pensador sério, e ele então perguntou sobre que era Deus, e a resposta por meio da mesa foi: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Essa não é uma resposta, vamos assim dizer, improvisada, né? Não é uma resposta qualquer. Quer dizer, há muitos conceitos filosóficos dentro dessa resposta. Deus é uma inteligência suprema, causa primária, primeira, de todas as coisas. Quer dizer, ele percebeu que aí, nessa resposta, tem todo um caminho que pode ser confrontado com o aristotelismo e também com o platonismo. Quer dizer, havia uma inteligência respondendo por meio da mesa. E quando ele começa a se indagar mais e a fazer perguntas, ele vai respondendo que também há inteligências que respondem com relação a temas morais, com relações a temas éticos e também com relações a como se dava essa comunicação com os espíritos. E é interessante que, se o primeiro conceito dele foi que não é possível avaliar um fenômeno sem saber se ele está sofrendo uma influência de mistificação, ele percebeu o segundo conceito, como eu já explicitei aqui, que havia uma inteligência. Essas inteligências ele chamou de espíritos. Por isso que depois, quando ele vai lançar o primeiro livro, já com o pseudônimo Allan Kardec, ele vai chamar o livro dos Espíritos, porque são os espíritos nas sessões que desenvolveram as respostas. Mas ele não se contenta, quer dizer, ele vai tendo outras conclusões muito curiosas e muito complexas. Elas são curiosas, são complexas, porque são conclusões que, na verdade, já existiam em outras grandes religiões. A comunicação com os mortos não pertence ao espiritismo, né? Muitas religiões, hoje nós chamamos religiões tribais, chamava-se antigamente religiões tribais, hoje até nós chamamos as religiões aborígenes. Elas têm uma comunicação muito grande e um método de comunicação com os espíritos, com os mortos. No Brasil mesmo a gente tem a Umbanda e mesmo o Candomblé, que tem toda uma prática e toda uma sabedoria de como fazer essas comunicações. Então isso não era uma novidade, obviamente que não. Até lá no orfismo grego, na época de Platão, também eles acreditavam nessas comunicações. São famosas as histórias de comunicação
dos opositores de Sócrates, a deusa do templo de Delfos. São famosas as crenças na reencarnação de Platão, por exemplo. Eles seguiam uma religião chamada orfismo. Então tudo isso já existia. Mas de repente isso tudo estava ali diante de um fenômeno que precisava ser explicado. Como que aquelas mesas respondiam? Então o fato, quando a gente se interessa um pouco por esse universo do espiritismo, eu acho que não é nem a gente acreditar ou não acreditar no fenômeno. Isso é uma outra coisa. O fato é que havia um fenômeno que foi estudado, e o grande mérito do professor Rivaio foi demonstrar que havia um método para se estudar esse fenômeno. E hoje em dia, há muitos estudos que elaboram toda essa comunicação com esse mundo espiritual, vamos chamar assim, né? Com essa realidade para além dessa matéria, para além desse contexto. Há muitos estudos de filósofos e, sobretudo, até de cientistas e psicólogos que tentam entender como é que se dá essa comunicação com esses mortos. Tem esse livro aqui que eu selecionei também, de John Hick, Death and Eternal Life. É um livro muito interessante. Nesse livro, o autor mostra muito como são como estão atualmente os estudos contemporâneos dessas comunicações com os mortos e com a crença da separação da alma e do corpo. Porque a ideia da separação da alma e do corpo envolve também conceitos filosóficos, né? Envolve a ideia de que há uma alma e de que há um corpo. Portanto, que não há uma unidade fixa, fechada. Então esse autor, John Hick, ele faz estudos muito interessantes. Há muitos outros autores, eu apenas selecionei esse aqui para que vocês tivessem conhecimento. Quando analisando esse fenômeno que acontecia mediúnico, Kardec também, professor Rivaio, né? Kardec é o pseudônimo, eu retorno a dizer, ele também percebeu que era possível montar um método de contato com esses espíritos. Um método de contato. Esse método de contato, ele depois vai estudar isso num livro próprio, chamado O Livro dos Médiuns. Médiuns, ele percebeu que, de vez em quando, o fenômeno acontecia muito bem, as mesas funcionavam muito bem e respondiam muito bem, mas às vezes não funcionava. E ele percebeu que, às vezes, a presença de determinadas pessoas faziam com que as mesas se comunicassem com mais facilidade. Essas pessoas que tinha algo nelas que ele não sabia dizer o que era a princípio, né? Como se algo delas se emantasse ou emantasse o ambiente, né? Como se algo delas proporcionasse o fenômeno acontecer. Então, essas pessoas ele denominou médiuns. E ele percebeu que havia uma maneira, um método, um sistema para se comunicar com esses espíritos. E ele desenvolveu um sistema depois que não era mais o sistema das mesas girantes, mas era chamado o sistema da cesta de bico, quer dizer, uma maneira de... Ele pendurou, vou contar para vocês como é que era. Era uma cesta virada para baixo e ele pendurava um copo, um lápis na cesta e botava embaixo o papel. E os médicos, portanto, punham a mão assim um pouco acima da cesta, né? Não na cesta, mas um pouco acima. E aí ele percebeu com aquele lápis pendurado que a cesta se mexia e ia escrevendo no lápis. O lápis ia escrevendo no papel. Desse modo era muito mais rápido de se obter as comunicações. Depois ele evoluiu para um outro sistema, que é com pessoas que adormeciam, elas entravam como se fosse numa grande hipnose e elas produziam resposta. Há muitas maneiras diferentes de se realizar essas comunicações. Isso tudo ele estuda nesse livro, que é o segundo livro por ele publicado, chamado O Livro dos Médiuns. Então, já aí, quando chega nesse momento, ele já tem basicamente 3 conclusões muito importantes que vão ser princípios muito básicos do Espiritismo. O primeiro conceito é que nós, nossa realidade humana, né, nós aqui vivos, a nossa biologia, não contém apenas a biologia, não contém apenas a matéria. O primeiro conceito que efetivamente surge
do espiritismo estudado pelo professor Rivaio, por Allan Kardec, é o fato de que nós não somos apenas um corpo, mas nós seríamos também uma alma. E isso não é um conceito banal, isso é um conceito muito importante, sobretudo quem conhece um pouco da história da filosofia no século XIX, na metade do século XIX, quando estava o materialismo clássico se desenvolvendo de uma maneira muito abrangente, quando também depois o ateísmo já está se formulando muito. Era a época de Marx, era a época um pouco antes, né? Era a época de Feuerbach, e era a época também, mais adiante um pouquinho, de Nietzsche, quer dizer, quando o ateísmo está bem elaborado, está bem amadurecido, era uma época em que não se esperava uma conclusão como essa, mas ao contrário, o que se esperava era uma conclusão materialista. Quer dizer, materialista no bom sentido do termo, não no sentido pejorativo que às vezes as religiões atribuem ao materialismo, mas se pensava no sentido positivo, não digo positivo, mas no sentido neutro, que é a ideia de que nós somos apenas matéria. A primeira conclusão que o Espiritismo vai ter é que nós não somos apenas matéria. A segunda conclusão, que não é exatamente igual à primeira, é diferente, é a ideia de que não só nós somos matéria e espírito, unidos num corpo, mas como após a morte esse espírito sobrevive. Quer dizer, esse espírito, esta individualidade se mantém. E essa conclusão ele vai tirar, como também Victor Hugo tirou nas sessões de Jersey, ele vai tirar a partir da própria experiência de comunicação com esses mortos. Essas comunicações, só fazer uma parte aqui, elas são muito interessantes porque, às vezes, nessas adivinhações, surgiam nomes desconhecidos. Quer dizer, os espíritos que se comunicavam davam lá um nome qualquer e ninguém sabia quem eram essas pessoas, se elas efetivamente existiram, se elas não existiram. Quando isso acontecia, depois se pesquisava sobre esses nomes e o professor Rivaio, muitas ocasiões, ele depois vai publicar sobre isso, ele descobre em outras cidades, até mesmo em outros países, aqueles nomes, aquelas histórias, aqueles testemunhos esquecidos, aqueles testemunhos apagados. Como também vai acontecer um outro fenômeno interessante, que é o fato de personalidades famosas, padres, sobretudo padres e filósofos, darem comunicações com os seus nomes e depois se levar aquela comunicação para estudiosos analisarem a comunicação e poderem saber se era uma comunicação típica daquele autor ou não era uma comunicação típica daquele autor. E muitas vezes, não poucas, esses estudiosos diziam, nossa, realmente esse aqui é um texto de Shakespeare, ou realmente esse aqui é um texto do Padre Lamennais, ou esse aqui é um texto, sei lá, de um filósofo que já tinha morrido, de Descartes. Então, o segundo princípio é que há uma imortalidade da alma. E essa imortalidade, a alma se mantém como uma individualidade, ela se mantém como um ser vivo após a morte, ela se mantém como o que ela foi em vida, efetivamente como o que ela foi em vida. E depois vem o terceiro conceito, que é como nós já estamos aqui explicitando, que é a ideia de que não só essa alma sobrevive após a morte, não só essa alma mantém a sua individualidade, mas que essa alma pode se comunicar conosco. Esse é o terceiro conceito que Allan Kardec vai desenvolver. Para que ele chegue depois no quarto conceito, que esse sim era o conceito mais surpreendente da sua pesquisa, da sua análise sobre as mesas girantes, que era o fato de que não só nós éramos um corpo, uma matéria, mas uma alma, não só essa alma era imortal, não só essa alma lá onde ela estava, depois da morte, poderia se comunicar com os vivos e também entre eles, lá onde eles estavam, vamos assim chamar, né? Mas também poderia se comunicar conosco. Mas o quarto ponto, que é muito surpreendente, que é o fato de que essas almas ou esses espíritos, eles poderiam inclusive renascer novamente. É a reencarnação. A reencarnação é um estudo muito interessante que o professor Rivaio vai fazer, porque a reencarnação não é uma tradição ocidental. Quer dizer, há
muito estudo de reencarnação, quer dizer, há muita crença na existência da metempsicose, como se chama, dentro de alguns estudos filosóficos, no Oriente, né? Nós sabemos disso, nós conhecemos, por exemplo, nas diversas religiões que compõem o hinduísmo, quase todas são reencarnacionistas. Nós também sabemos que no budismo há o conceito da reencarnação. A reencarnação é um típico conceito oriental. Ela só se tornou um conceito ocidental famoso por influência do espiritismo francês, no caso do espiritismo desenvolvido por Allan Kardec. É claro que depois que Kardec desenvolveu a sua doutrina, desenvolveu esse sistema de pensamento, vão surgir outras filosofias espiritualistas, como por exemplo, deixa eu pensar, a antroposofia, e a teosofia surge um pouco antes, Madame Blavatsky, vão surgir outros ramos que vão também analisar a reencarnação. Esse livro que eu já recomendei aqui é muito interessante porque ele também tem um capítulo que ele fala sobre a análise da reencarnação nas teorias do Vedas e nas teorias também budistas e, enfim, de um modo geral, todas as questões que envolvem o tema reencarnação. É só importante ressaltar que esse autor aqui ele é um professor de filosofia das religiões, ele não é um teólogo ou espírita, nada disso. Esse quarto ponto é um ponto muito interessante porque introduz no Ocidente a ideia da reencarnação e é interessante porque vai dar todo um contexto diferenciado para o Espiritismo. Kardec, quando publica o Livro dos Espíritos, né, que é um livro que foi publicado em 1857, ele já tem uma maturidade muito grande de como fazer essa comunicação com esses espíritos. Quer dizer, ele já depurou muito esse método, e não apenas ele já depurou esse método, como também ele já tem uma compreensão muito mais precisa sobre esse quarto e surpreendente princípio que é a reencarnação. Também é interessante para nós ressaltarmos aqui no vídeo que nós estamos fazendo hoje, um outro ponto é que Kardec denomina o Livro dos Espíritos como uma filosofia espiritualista. O que significa, o que ele quer dizer com filosofia espiritualista? Ele quer dizer uma coisa que aparece em todo o livro de uma maneira bastante clara, bastante explícita e muito interessante, que é o fato de que, se são aqueles 4 princípios que nós aqui apresentamos, nós somos uma alma, essas almas são imortais, essas almas, após a morte do corpo físico, lá onde elas estão, elas se comunicam. E quarto ponto, existe a reencarnação. Se são esses 4 princípios, os princípios básicos da doutrina espírita durante a sua organização, durante a codificação, como Kardec chama, né, desses ensinamentos, existe essa questão de ser uma filosofia espiritualista. Ou seja, esses 4 princípios, eles têm consequências filosóficas. Quer dizer, não é apenas o fato do conhecimento em si, é o fato de que uma vez que eu saiba que eu não sou apenas um corpo físico, isso tem consequências filosóficas para a minha vida, para a minha maneira de entender o mundo, para a maneira como eu entendo, por exemplo, vamos assim dizer, a medicina, é uma maneira bem explícita. Se eu sou uma alma imortal, isso tem consequências políticas, isso tem consequências econômicas, isso tem consequências, vamos dizer, geográficas. Se as almas se comunicam entre vivos e mortos, isso tem consequências teológicas, isso tem consequências dos mais diversos tipos. Se existe a reencarnação, então toda maneira de se pensar o mundo não pode ser pensada a partir de uma ótica materialista. É preciso outras concepções para se pensar todas as realidades do mundo. Quer dizer, toda a história do mundo, toda a filosofia do mundo, toda a teologia, toda a política, toda a economia, toda a geografia, enfim.
filosofia espiritualista significa isso, significa que esses conceitos não são apenas conceitos, no caso que eles não tratam como conceitos, naturalmente, tratam como verdades, mas que há consequências éticas, morais, filosóficas, econômicas, políticas, de se acreditar nesses 4 conceitos. Isso é que é filosofia espiritualista. E é por isso que Allan Kardec, no seu livro, na terceira parte, ele vai falar sobre o que ele denomina as leis morais. Quer dizer, como aplicar esses 4 conceitos que nós aqui elucidamos em ideias como, por exemplo, as questões do trabalho, ou ideias sobre a questão da reprodução, as questões da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade, da justiça, do amor, da caridade, enfim, da perfeição moral. Como aplicar esses 4 conceitos filosoficamente? Porque filosoficamente é uma palavra boa, porque, de certa maneira, a filosofia ela comporta todas as outras concepções, ela é a base do conhecimento de todas as outras concepções. Como identificar consequências morais, mas no caso, melhor dizendo, filosóficas para esses 4 conceitos. É claro que ainda há 2 pontos que eu gostaria de encerrar aqui no nosso vídeo. Junto a isso, existe uma questão, que é uma questão muito famosa em O Livro dos Espíritos, chamada, é a questão número 625, que é a questão que vai introduzir Jesus como sendo uma referência moral para essa doutrina espiritualista que está surgindo. Que Kardec faz uma pergunta aos espíritos: qual é o tipo mais perfeito que a humanidade tem que lhe pode servir como modelo e guia? Então a resposta vai ser Jesus. A resposta em francês até voyez Jésus, quer dizer, significa observem quem foi o homem Jesus. É mais ou menos esse o tom da resposta. A partir daí, o Espiritismo também vai abrir todo um outro caminho de como pegar esses 4 princípios e usá-los numa interpretação do cristianismo. No caso, não é nem do cristianismo, né? É mais fechado. Quer dizer, como pegar a pessoa de Jesus e comparar Jesus com esses 4 princípios, daí também se depreender uma filosofia espiritualista, no caso cristã. Certamente no caso cristã. E mais um ponto que eu gostaria apenas de elucidar é que, às vezes, há muita confusão, sobretudo no Brasil, onde há pelo menos 4 milhões de espíritas, segundo o último censo, 3 milhões a 4 milhões, mais de 30 milhões de simpatizantes do espiritismo, há muita confusão entre espiritismo e entre movimento espírita. Isso é uma confusão que também acontece em todas as religiões. Uma coisa são esses princípios, esses 4 princípios e essas consequências filosóficas que nós estamos apresentando aqui, que estão exarados, que estão expressos em O Livro dos Espíritos. Isso é o espiritismo. Outra coisa é o movimento espírita, quer dizer, é como são as instituições, e quando se fala em instituições, não está se falando apenas de instituições físicas, né? Quer dizer, é tudo que surgiu a partir do trabalho do professor Allan Kardec, de O Livro dos Espíritos. Aí sim, a gente vai falar de centros espíritas, isso é um outro tema, aí sim nós poderíamos falar do quanto o movimento espírita é fiel ou não é fiel a esses princípios, aí nós poderíamos falar também do quanto, por exemplo, esses princípios hoje em dia são reatualizados, repensados, porque a obra tem 150 anos, ou então poderíamos também dizer o quanto continuam muito vivos esses princípios, esse próprio método de pesquisa do professor Allan Kardec. Isso tudo é o movimento espírita, não é naturalmente o espiritismo circunscrito, como nós estamos aqui abordando, organizado pelo professor Rivail, no caso o professor Allan Kardec. Isso é um outro tema. E eu acho que isso é importante porque no Brasil, como esses princípios, né, da imortalidade da alma, da comunicação com os espíritos e da reencarnação, eles são presentes também em outras doutrinas ou enfim, outros segmentos religiosos, como, por exemplo, na Umbanda e também no Candomblé, às vezes se faz uma confusão muito grande sobre o que é o quê, né? E até se mistura um pouco, algumas vezes, uma certa crítica que há
ao movimento espírita, ou como as casas espíritas ou as instituições espíritas são organizadas, se mistura um pouco a crítica a esse movimento espírita do Brasil com os 4 princípios básicos, vamos até dizer 5 princípios, incluindo Jesus nesse princípio, que o professor Allan Kardec traz. Então é importante fazer essa distinção. Uma coisa é a doutrina espírita tal qual o professor Allan Kardec exprimiu, sobretudo nos seus 2 primeiros livros, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Outra coisa é o movimento espírita. Nós fizemos essa grande história, essa grande viagem pela constituição da doutrina espírita, porque, como dissemos no início do vídeo, é somente compreendendo essa história que a gente pode ter, na minha opinião, maior clareza sobre efetivamente o que é o Espiritismo.